Olá, estudantes! Nós vamos dar sequência então à nossa videoaula. Nós falamos na primeira videoaula da nossa primeira sala de aprendizagem, onde a gente destacou a questão dos ciclos de idades de formação, da reorganização do espaço do ensino. E nesta sala então a gente coloca os textos falando de ciclo, falando de séries, dando um exemplo da escola plural. E aqui eu destaco a importância dessa sala para dizer um pouco assim, quando a gente pensa em espaços de reorganização, pensando uma escola que pensa a educação de forma mais abrangente, mais humana, é essa ideia do ciclo, né? A ideia do ciclo de que a ideia da série é o quê? É pensar uma educação fragmentada, em que a criança teria que ter um ano para aprender. E se não aprendeu naquele um ano, ela reprova e tem que ficar mais um ano. A ideia do ciclo, não. A ideia do ciclo pensa na aprendizagem de forma alargada. A criança tem um ciclo de aprendizagem. Então ela vai aprender naquele ciclo que tem a ver com o ciclo de idade dela, humano. Ou seja, se a gente tem um ciclo de formação humana que é a infância, a escola se adapta a esse ciclo da infância. Se a gente tem o ciclo da adolescência, essa escola se adapta ao ciclo da adolescência. Se a gente tem o ciclo da juventude, a escola vai pensar em ciclo, não mais em série, não mais de forma anual. Então, gente, é uma outra lógica. A lógica não parte mais apenas das habilidades de conhecimento de disciplinas, de conteúdos, mas sim de uma formação que se alarga. É mesmo uma outra lógica. Não é qualquer pessoa que dá conta disso, né? Tanto que a escola plural aqui em Belo Horizonte, ela foi metralhada por um tempo e agora na gestão atual do prefeito Márcio Lacerda, ele por decreto acabou com ela, no sentido de que ele, como alguns representantes, pensam que ensinar tem que ser por meio da punição, da nota, do teste, né? E não que a escola plural acabasse com isso, mas ela pensava e pensou e teve experiências significativas, muitos registros, que vocês vão ver alguns aí, que na verdade propunha uma outra lógica de pensar a educação, né? Então essa primeira sala de aprendizagem falava disso. Nós partimos para uma segunda sala de aprendizagem, que a gente compõe um desenho que mostra, né, 6 crianças em volta de um computador, certamente fazendo alguma atividade orientada pela professora, né? Então ali a gente já tem uma composição diferente da aula, né? O trabalho em grupo mediado pela professora, isso é muito interessante. Então, o título desta nova segunda sala é Práticas Pedagógicas Inovadoras. Então, a gente tem o exemplo da Escola Plural de Belo Horizonte, e aí a gente vai ter um segundo título que seria Vivências Pedagógicas Diferenciadas. Então, tem uma videoaula que foi gravada, né, na primeira versão dessa atividade proposta para outra turma, né, que eu vou estar falando mais detalhadamente de cada programa. Então, vejam, né? Então, nós temos aí os textos na sequência, um texto que eu escaneei de um caderno da Escola Plural, que é a proposta curricular do primeiro e segundo ciclos de formação, que é muito interessante, vocês vão ver lá, né? Um caderninho pequeno, fácil de ler, com linguagem fácil de entender, né? Tem o texto 7 da Escola Plural, Construindo Referência Curricular. Então, é mostrando-se como é que pensa o currículo numa proposta inovadora, né? Que vocês já leram sobre a psicologia, né? Tem um 7º capítulo que vai analisar essa experiência do texto 7, vale a pena ler, né? Tem o texto 8, que vai falar sobre a proposta curricular da Escola Plural como referências norteadoras, e um texto pequeno de um colega meu chamado Tadeu Ribeiro, que vai falar sobre o enfoque globalizador, que na verdade vocês vão ter que entrar em contato, porque ao ler o meu livro, vocês vão perceber que nós precisamos trabalhar com a globalização do conhecimento. O que significa isso? Não é a mesma coisa que globalização da economia, não é? Significa que, para entender, toda a compreensão e aprendizagem precisam estar ligado às experiências dos sujeitos.
Portanto, a criança, ao ser convidada a aprender um conteúdo, uma matéria, aquela matéria precisa, né, a gente poderia falar com um senso comum, cair a ficha para ela. Ou seja, ela precisa que aquela matéria esteja relacionada ao cotidiano dela, não é? Ela precisa, por exemplo, na matemática, de ter acesso, né, a situações concretas da matemática, porque ela não vai conseguir abstrair se ela não passar pelo concreto, né? Da língua, ela precisa entender que as letras têm a ver com os objetos, que são letras arbitrárias, mas elas precisam conectar as letras aos objetos para que ela aprenda, né? E essas conexões que ela vai fazendo, né, em seu cérebro, vão permitindo que ela aprenda. Então, isso tem explicações neurológicas, neurocientíficas, que mostram como a criança aprende. Então, o professor, vocês que se candidatam a ser professor, precisam compreender minimamente como é este aprendizado, como ele ocorre no cérebro, essas ligações que ocorrem, para que a criança aprenda. E não é só a criança, né? No meu livro lá vocês vão perceber que eu fazia práticas para mostrar como é que os adultos aprendem, que também é a mesma lógica da criança, porque o cérebro é o mesmo, né? Nós precisamos estar ligados às experiências. Quanto mais experiências forem feitas na escola durante o processo de aprendizado, mais garantia a gente terá de que essa aprendizagem será significativa, relevante e permanecerá durante a vida. Ele não vai fazer, né? Vocês vão ver em outras disciplinas comigo, aquela música do Gabriel Pensador. Mãe, tirei um 10 na prova. Não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Aí a mãe fala assim, boa filhão. Bom, que legal isso, né? Aprender para tirar nota. Não é isso que a gente quer na escola. Então vocês vão ter, olha, a videoaula da sala 2 de aprendizagem, falando de cada sala dessa, de cada texto deste. Então foram aulas gravadas anteriormente, que na verdade são aulas boas, porque vão dar noção desses princípios que estão colocados no texto. Então não deixem de ver estas videoaulas, certo? Nós temos então uma segunda ação de aprendizagem do portfólio. Então vocês farão a ação do portfólio, né? São ações que cada vez que você fizer o portfólio, né, você terá acesso a uma atividade. Para que serve essa atividade? Ela não é uma atividade de depósito e também não é uma atividade de pergunta e resposta apenas conceitual. Ela tem um conceito ligado a contexto que vocês viram. Então, olha só, essa segunda aí, né, você vai abrir e vai, por exemplo, na primeira atividade, está escrito lá, analise o texto a seguir e descreva a prática pedagógica de uma professora que se diz inserida numa perspectiva de organização de ciclo e se aproxima dos relatos de experiências presentes no texto da proposta curricular disponível no estudo da segunda atividade. Então, ou seja, ela é contextual. Eu não estou pedindo para vocês irem lá no texto da Cláudia Caldeira e falar o que é ciclo, o que é série. Isto é tecnicista, tá certo? Então eu vou te dar aqui vocês vão ter o texto da professora Maria Helena, e aí vocês vão analisar esse texto na lógica, né? E vão tentar interpretar a partir dos textos que vocês fizeram, né? A segunda atividade, né, vai debater as questões da diversidade cultural, né, presente no caderno da Escola Plural, que fala lá de uma experiência na Serra do Curral. Então ela, de novo, uma questão contextual, você precisa saber interpretar e já ler o texto. E você que está na outra disciplina, que falou lá da história, né, da questão das organizações do tempo e do espaço na escola, já tem conteúdo para fazer esse debate, né? Então, sempre depois de cada atividade, vocês vão comentar, fazer uma autoavaliação desta atividade, que significa o quê? O que esta atividade, ao responder, ao trabalhar essas questões, ao refletir sobre ela, permitiu que vocês aprendessem. Com isso, vocês estão entendendo, vão entender,
que a autoavaliação é importantíssima, no sentido de que a aprendizagem é algo que lhe pertence, é seu. E só você, ou só o estudante, pode dizer o que aprendeu. Então, a resposta de uma atividade, ela pode estar ligada a uma cópia, né? Mas quando eu lhe pergunto o que você aprendeu, eu tenho mais chance de saber o que de fato mexeu com você, e é isso bem individual, né? E isso é importantíssimo. Então aprendam a fazer isso nas atividades que forem executar a sua prática pedagógica. E todos os roteiros que vocês vão compor o portfólio, vocês vão ter que ser convidados a fazer essa autoavaliação, tá? Então cada roteiro, cada processo, cada ação de atividade será um trabalho a ser composto no seu portfólio, que no final você vai juntar tudo e vai levar para a exposição final. Eu vou falar detalhadamente disso depois, tá? Então, e aí tem um texto, para não ficar uma atividade grande, eu coloquei uma reflexão da Ângela Dalben, né? Coloquei as concepções de ciclo e a bibliografia usada para fazer essa atividade para vocês. Então eu uso aqui, ó, Ângela Dalben, que até foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, né? 2 textos dela e o livro do Antônio Zabala, que eu vou pedir para comprar para vocês, na verdade é do César Coll, Construtivismo na Sala de Aula, né? E o outro do Antônio Zabala, sobre a prática educativa. Eu vou pedir para comprar para a biblioteca de vocês, que são textos importantes, né? A gente trabalha aí com autores renomados que tem uma discussão interessante sobre a didática, né? Uma didática formativa. Então é importante que vocês tenham esse conhecimento. Tá? Então a gente fica nessa segunda sala, é isso, tá? A segunda sala também tem uma sugestão de filme, que é o Enigma de Caspar Hauser, e a outro um filme à primeira vista, né? Vocês vejam bem, o Enigma de Caspar Hauser não é um filme que vocês vão encontrar certamente na cidade de vocês. Se a gente conseguir depois fazer uma cópia, não sei se a gente permite, mandar para o Polo para que vocês vejam. Vão mostrar, né, a história de um ser humano que viveu preso até os 20 anos de idade, e com isso ele não sabia andar, não sabia falar. Mas assim que ele entrou em contato com a sociedade, né, com a cultura humana, em menos de 5 anos aprendeu a ler, escrever, e até mesmo tocar piano, tinha várias habilidades que, na verdade, chocou até os cientistas, né? Então, esse filme é interessante para mostrar isso, porque a gente trabalha com a lógica de que quem não aprendeu no tempo certo nunca aprenderá. Essa é uma das coisas que são interessantes no filme, né? Então, seria interessante que vocês vissem esse filme, e quem sabe até no final do curso a gente consegue disponibilizar para que vocês vejam, tá? E à primeira vista é um filme de uma pessoa que nasceu com uma deficiência congênita e ficaria cego até os 7 anos. Ele na verdade, então, ele é um massagista que é cego e conheceu uma americana, e essa americana quis arrumar uma pessoa, né, um cientista, um médico que pudesse o fazer enxergar, porque gostava dele. Mas como ele aprendeu a viver usando os outros sentidos que não fosse a visão, mesmo vendo depois, ele não conseguia ver com os olhos, mas sim com os outros sentidos. Então é de uma sensibilidade imensa o filme, né? Este talvez a gente consiga mandar para vocês com mais facilidade, até para a gente entender que conhecer vai para além da visão, para além das poucas relações com os 5 sentidos que a gente faz, né? Mas mais com visão do que com os outros sentidos. Aprender depende do tato, aprender depende do olfato, aprender depende da audição, né? Depende de todas as... Não depende do nosso corpo. Nós vamos ver isso na próxima disciplina da educação corporal, né? Então é isso, nossa segunda sala de aprendizagem, e daqui a pouco, ou na próxima videoaula, nós vamos falar da terceira sala de aprendizagem. Bom trabalho para vocês, espero que gostem. Eu sei que vão gostar. Fica meu abraço.